O segundo livro de Enoque é uma obra reveladora e sobrenatural. Você já sabia que existe 10 céus? Se não sabia, então vem comigo e embarque nesta aventura inesquecível e também incrível. O segundo livro de Enoque, também conhecido como Livro dos Segredos de Enoque ou Livro Eslavo, foi encontrado e traduzido e trazido também ao conhecimento moderno através de um camarada chamado Sokolov em 1886. Sokolov encontrou o texto nos arquivos da Biblioteca Pública de Belgrado, que na época fazia parte da Sérvia. Este texto foi preservado apenas em um velho eslavo, traduzido de um original grego perdido. Este livro foi traduzido para o inglês e divulgado pelo acadêmico chamado Morfill e também com a ajuda de outro homem por nome de Charles, no final do século XIX. E diferente do primeiro livro de Enoque, o Etiópico, Enoque descreve neste livro sua viagem através dos 10 céus. Ele descreve as visões sobre a criação do mundo, a estrutura do cosmos, o julgamento divino. Ele fala sobre os anjos caídos, ele fala sobre o paraíso, o inferno. Ou seja, esta obra é focada na revelação e nos segredos divinos. Ele viaja então pelos 10 céus até encontrar o próprio Deus. O livro relata que Enoque aprendeu como Deus criou o mundo, a criação dos homens e os eventos passados antes do dilúvio. Ele descreve locais específicos, a escuridão e a prisão dos anjos no segundo céu. Ele também vai falar sobre o paraíso, o jardim do Éden e o inferno, que se encontra no terceiro céu. E também trabalha revelando o destino dos justos e dos ímpios. Além disso, o livro inclui instruções morais dadas pelo próprio Enoque aos seus filhos antes de ser arrebatado. Ele também fala sobre as visões do juízo final e a punição dos anjos rebeldes. A jornada pelos céus. Nesta parte do livro de Enoque, ele é guiado por 2 anjos gloriosos, que faz com que Enoque passe por diferentes níveis de céus, e cada um com suas maravilhas e com seus específicos anjos dominantes. O primeiro céu é onde os anjos controlam os fenômenos astronômicos, que são eles a neve, o orvalho e o gelo. O segundo céu é onde fica a prisão escura, o lugar de tortura, aonde fica os anjos recebidos ou os anjos renegados, aqueles que foram rebeldes às leis de Deus, que seria Grigori e os vigilantes, e lá eles são torturados. O terceiro céu é onde fica o paraíso, o jardim do Éden, e curiosamente o inferno, lugar de tortura, também fica ao lado, são situados lado a lado, como um comparativo com a parábola do rico e do Lázaro.
O quarto céu é onde fica o centro da descrição técnica dos movimentos do Sol e também da Lua. E quem fica responsáveis por esse movimento são os anjos Fênix e o Chalquidri, que são quem governa essa área. O quinto céu é aonde Enoque tem um encontro com os anjos caídos. E Enoque convence a Grigori a retornar ao seu serviço litúrgico. O sexto céu é exatamente o lugar glorioso, aonde ocorre a administração e a adoração dos anjos a Deus. O sétimo céu é o lugar aonde Enoque vê os arcanjos, os serafins, os querubins louvando a Deus. O oitavo céu, que é chamado de Musalote, e este céu é o céu das estações, e ele vê logo abaixo o firmamento superior, aonde estão as constelações. É também o local que controla as mudanças nas estações, na área da seca e também na área da chuva, e também controla o movimento das estrelas. Os anjos que moram lá são os que têm o poder, que têm a capacidade sobre os elementos cósmicos. O céu de número 9, chamado de Kukavim, no hebraico significa estrelas, ele vê o firmamento superior, aonde são fixadas as 12 constelações do zodíaco e a sua trajetória, e é descrito como um local de ordem do universo. E os anjos que moram ali, naquele local, eles têm o poder de supervisionar as constelações e as influências astronômicas. Finalmente, nós chegamos no livro de Enoque ao 10º céu. É o encontro com Deus. Enoque chega então ao 10º céu e vê a face de Deus. E ele é transformado por Miguel, tornando-se semelhante a um dos anjos, perdendo então o temor terreno. Então Deus explica a Enoque como o mundo foi criado do nada, revelando os segredos desconhecidos a Enoque, desconhecido até mesmo pelos anjos. No final, narra-se o nascimento de um homem por nome Melquisedeque, um nascimento miraculoso, aonde Melquisedeque é levado por Miguel ao paraíso para ser sacerdote, escapando assim do dilúvio que Deus mandou sobre a terra. No fim de tudo, este livro é um texto notável por sua estrutura apocalíptica, focada em misticismo celestial, focado também na transmissão de conhecimentos ocultos. Seria então estas coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar, que o apóstolo Paulo falou que viu no 3º céu? Bom, até o próximo vídeo. Fique com Deus e que Deus te abençoe. E nós temos um encontro marcado no próximo vídeo sobre o 3º livro de Enoque.